Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Van Pitaluga, eu sou empresária, mentora e terapeuta. Existe um caminho no empreendedorismo que deixa muita gente inseguro. E esse caminho é ser específico no que você quer entregar para o seu prospecto. Ser específico qual é o objetivo do que você está oferecendo para o seu prospecto, para o seu futuro cliente. Ser específico é ser claro. Ser específico é dizer exatamente o que você tem para oferecer e o que o seu cliente vai resolver com o que você está oferecendo. Isso parece muito simples, muito óbvio, e a gente toma decisões na vida em cima da clareza do que é oferecido para nós. Mas quando a gente vai para a prática, quando a gente se depara com essa necessidade que é essencial num infoproduto, ou melhor dizendo, em qualquer produto, tudo que não está claro, que parece estar encoberto por alguma falta de informação ou por excesso de informação, você fica meio confuso. Muito bem, isso leva a uma indecisão. Isso quer dizer que a sua mensagem, o que você está tentando passar, não está muito claro, está obscuro. E é preciso sentar e fazer um estudo mesmo do que você quer oferecer. Você precisa sentar e pensar, bom, eu vou empreender no mundo digital, eu quero começar um negócio e eu preciso dizer a que vim, eu preciso dizer o que eu quero oferecer. Porque, veja só, a sua contribuição de valor com o conteúdo, ela vai acontecer sempre. Isso é um mecanismo de funcionamento dentro da internet. Mas chega um momento em que você vai fazer uma venda, você vai oferecer algo para o seu cliente adquirir. Isso envolve uma decisão. Isso envolve muito mais do que simplesmente aquele prospecto, a sua audiência, gostar de você, estar realmente obtendo resultados com os conteúdos de valor que você está distribuindo. Vai além. E esse além precisa de ser específico. Inclusive, existe o gatilho mental da especificidade, que é parte do marketing digital. Então, vamos lá. Nós precisamos entender, quando a gente senta para fazer esse estudo, essa análise, chegar num lugar, que o emocional está totalmente conectado às pessoas quando elas vão fazer uma escolha, quando elas vão tomar uma decisão. Existem escolhas que são totalmente racionais. Totalmente. Por exemplo, eu estou dirigindo na rua, numa estrada, não importa, estou dirigindo. E de repente, eu percebo que por distração, eu não vi que o meu combustível está acabando, que o meu marcador de gasolina está chegando na reserva. Eu sei que eu ainda tenho um caminho pela frente, eu vou precisar abastecer. O primeiro posto que aparecer, a primeira sinalização de um posto de gasolina que eu vi, eu vou parar e abastecer. Isso é uma escolha racional. Eu não estou ali preocupada, que bandeira de gasolina é? Será que é confiável ou não? O meu carro vai ficar ruim se eu colocar uma gasolina que não seja de procedência, um álcool que não seja de procedência? Nada disso importa naquele momento, porque eu estou sendo focada, racional. Eu preciso abastecer para chegar onde eu quero chegar. Essa é uma escolha racional. Quando a escolha pega o nosso lado emocional, nós começamos a avaliar todas as variáveis que podem trazer consequências para nós, de todas as ordens. E o cérebro funciona assim, muito rápido nessa hora. A gente vai fazendo conexões neurais que a gente nem percebe. E muitas vezes essas conexões estão comprometidas com o estado emocional da pessoa. Só que a gente não vai tratar do estado emocional, sei lá, o problema que a pessoa está passando, o estado emocional da vida daquela pessoa. Não. Nesse momento, nós estamos falando do estado emocional que atinge a todos nós, quando nós vamos tomar uma decisão. E o que mais influencia, são estudos científicos de como o nosso cérebro funciona, o que mais influencia as nossas decisões
é a especificidade do que a gente quer adquirir. O quanto é específico aquilo que eu quero para resolver um problema meu. Então, é muito específico, gasolina num posto de gasolina, não é? Se eu estou na estrada e eu não vejo uma bandeira, um sinal, ou dentro da cidade, eu não sei se ali, naquele caminho que eu estou fazendo, tem posto. Ou eu paro o carro e vou fazer uma pesquisa ali em qualquer aplicativo no celular, né? Para saber qual é o posto mais próximo, eu não vou colocar lá aquele posto que tem uma identificação na internet de qualidade, ou um posto que as pessoas gostam de ir, que tem uma loja de conveniências muito boa. Não é isso. Porque eu tenho que resolver uma necessidade minha imediata. Então, essas escolhas são racionais. Agora, se eu não tenho necessidade de abastecer o carro, tá lá meio tanque, ou mais de meio tanque, eu tô tranquila, mas eu quero algo a mais. Eu já sei dos postos de gasolina que estão no meu caminho ou que, porventura, estejam naquele bairro, se eu tô dentro da cidade. Só que eu quero mais. Eu quero, sim, uma loja de conveniência, mas eu não quero uma loja de conveniência daquela determinada bandeira. Existem muitas, né? Eu não gosto dos produtos daquela determinada bandeira. Eu quero uma loja de conveniência que não é alimento que eu estou procurando. Ai, soltou um botão da minha camisa. Eu quero um posto de gasolina que tem uma loja de conveniência que, porventura, venda agulha e linho, aqueles kits de costura para me ajudar aqui nesse momento. É uma necessidade minha? Ela é imediata? Mais ou menos. Pode ser que um botão caído de uma camisa não me incomode. Eu ponho um clips lá e vou trabalhar do jeito que eu estiver. Pode ser que isso seja intolerante para mim. Nossa, uma camisa sem botão vai passar uma imagem ruim. De repente eu estou indo para uma reunião importante, para uma festa, não importa. Então, para mim é crucial encontrar. O meu emocional está envolvido aí. Vocês percebem? Porque para uns, não importa se o botão da camisa está caído ou não. Isso é indiferente. Eu sou mais eu. Se a pessoa quiser se incomodar, se vê o clipe segurando, ou eu não vou colocar nada. E o outro já é intolerante com aquilo. Eu não quero, eu não aceito. Isso vai passar uma imagem ruim. Isso é o sentimento da pessoa em relação àquele botão da camisa que caiu. Aí eu vou atrás de uma solução, ela precisa ser específica. Eu quero linha e agulha, quero um kit de costura. Porém, eu não quero aquela determinada bandeira, porque eu não gosto da comida de lá, porque eu acho que não é legal. Isso interfere na minha escolha. Pode ser até que aquela loja de conveniência com aquele tipo de comida daquela determinada bandeira tenha o kit de costura. Só que eu já estou com resistência, porque eu já não gosto, eu não quero, me incomoda, eu acho que não é bom. Isso tudo está envolvido no emocional. Então, quando a gente vai trabalhar a situação específica, a especificidade de uma oferta, a clareza da ideia, nós precisamos levar em consideração como é o funcional emocional das pessoas diante de uma escolha. Porque não adianta você ser só específico e o seu produto ser excelente e a sua oferta ser maravilhosa. É preciso você entender como que as pessoas reagem diante de uma situação onde elas precisam tomar uma decisão e ou fazer uma escolha. Percebem? Então vamos lá. Estudos científicos, eles separaram nós, humanos, em dois grupos, baseados em atitudes corriqueiras e atitudes recorrentes, ou seja, você do dia a dia, é algo que você faz até naturalmente e sempre. É repetitivo, é uma atitude repetitiva. Então, separou-se dois grupos de pessoas.
as pessoas que são muito específicas na vida, na escolha, no dia a dia, nas compras, nos desejos, tudo. Tem pessoas que têm essa característica, elas são muito específicas naquilo que elas querem. E existem as pessoas que são muito indecisas, que sempre questionam, mas questionam não questionando aquilo que quer, mas se questionando, é uma indecisão. Então, pessoas muito específicas, pessoas muito indecisas. E aí, o que a gente precisa entender dessas características de comportamento humano? Pessoas muito específicas, elas geralmente são mais impacientes, elas são mais exigentes e elas são mais intolerantes. Por quê? Porque o sujeito tem um raciocínio muito racional, muito focado. Ele só vai tomar uma decisão depois que ele sabe exatamente o que ele quer e ele vai buscar encontrar isso que ele quer para resolver a situação dele. Então, ele não tem muita paciência para ouvir sobre o caminho para chegar lá. Ele já sabe o que ele quer. E ele talvez até saiba que você tem exatamente o que ele quer. Então, esse é um prospecto que não tem muita paciência para ouvir muito de você ou para buscar muitos detalhes, percebem? Tá, essa é uma característica. Exigente. Por que exigente? Porque a pessoa que é muito específica, sabe o que quer, já vai ali naquele lugar. Tem até um estudo que fala que da diferença entre homens e mulheres dentro de um shopping center é até meio, assim, jocoso, né? Que fala que tem até um desenho que roda na internet, que as mulheres vão, circulam, e os homens faz um caminho reto e vai direto ao ponto. Eu questiono isso porque eu sou assim, shopping center e eu sou mulher. Então, acho que é meio sexista esse estudo, mas tudo bem, isso é bobagem. Realmente, o cérebro feminino funciona diferente do cérebro masculino, o psique, mas tudo bem. Exigente. Por que isso? Porque a pessoa já sabe o que ela quer. Ela é muito específica naquilo que o desejo dela busca. Ela já fez a pesquisa dela. Ela já sabe o tipo de produto que você está oferecendo. Ela já sabe quem é você. Portanto, ela vai exigir mais de você. Ela vai buscar em você mais do que você já entrega. Ela vai buscar em você mais do que você já entregou, talvez, para outros clientes. Mas esse tipo de prospecto ou de cliente nos desafia. E nos desafiando faz com que a gente cresça. Em todos eles você tem uma vantagem. É muito interessante. Trabalhar com pessoas é sempre um crescimento. Então, pessoas muito específicas são exigentes. Ainda dentro das pessoas muito específicas, nós temos a intolerância. A pessoa que sabe exatamente o que quer, que vai direto ao ponto, ela é intolerante com determinadas questões. Como assim, Van? Ela não gosta, ela não tem flexibilidade para erro. Ela tem pouca flexibilidade para as confusões ou os caminhos darem errados, com a própria questão dela. Ela tem intolerância em relação a outros que estão juntos e que precisam de mais tempo, se a gente está falando de um grupo. Ela não tem muita paciência, ela exige muito e, por consequência, ela não tem muita tolerância com quem não está ali alinhado com ela. Tudo isso é defeito, é qualidade? Não, não existe defeito e qualidade, não existe certo e errado. Existem características de comportamento humano. E tem mais. Tem mais. Existem situações na vida que você transita por essas características. Eu posso ser uma pessoa
indecisa na vida, naturalmente indecisa, eu estou bem com isso. Mas em determinados momentos da minha vida, em determinadas situações, principalmente situações de perigo, né? Eu me torno uma pessoa extremamente específica. Isso é possível. Então, isso não é rótulo. Nós estamos falando de característica de comportamento humano. Os cientistas separaram nesses dois grupos para estudar, para nos dar fontes para que a gente possa atuar deste lugar. Então, não é rotulação, é pesquisa. Muito bem. Aí a gente vai para o lado das pessoas que são indecisas, naturalmente indecisas. Elas não têm muita clareza do que elas querem. Elas têm clareza do que elas precisam, elas têm clareza do que falta, elas têm clareza das dores que elas têm por não ter determinada coisa, determinado conhecimento, determinado caminho. Mas ela é indecisa, ela fica indecisa, ela não consegue chegar no lugar. Muito bem. Quais são as características dessas pessoas de comportamento ligado ao emocional? Elas são confusas, inseguras e insatisfeitas. De novo, não é defeito, tá? É característica de comportamento. Então, por que confusas? Se eu não sei o que eu quero, se eu estou indecisa, qualquer informação que vier para mim, se for muita informação ou uma informação que não esteja clara, o que vai acontecer? Eu vou ficar mais confusa do que decidida. Eu vou ficar mais sem saber para onde ir do que falar assim, é isso que eu quero. Percebem? Então, quando a pessoa está muito indecisa, se você fizer uma tempestade de informações para ela, talvez não seja o melhor caminho, porque isso vai gerar mais confusão, tá? Insegurança. Insegurança diante da indecisão, da agonia de não conseguir fazer uma escolha, sabendo que aquilo é necessário, sabendo que quer muito aquilo. Fica inseguro. Por quê? E se eu escolher? E se eu não escolher? E se eu procurar mais por outras ofertas? E se eu deixar isso de lado? É o e se. Quando a gente vai fazer uma escolha e surge a insegurança, é porque você não consegue focar no que realmente vai acontecer quando você faz uma escolha. Você fica ali o tempo inteiro pensando e não chega no raciocínio, porque tá confuso, tá inseguro. Então, assim, não é que a pessoa fica medindo as consequências, nós vamos falar disso mais na frente. Não, a pessoa tá confusa. Então, ela pensa assim, se eu fizer essa escolha, pode acontecer isso? Não sei, ou não. Se eu deixar de fazer isso, pode acontecer isso ou não? Não sei. Se eu comprar de outra pessoa, se eu buscar um outro produto, pode ser que seja melhor, ou será que não é? Ou será que tem? Percebem? Insegurança. E a pessoa muito indecisa, ela tem uma característica de insatisfação, inclusive depois que ela toma uma escolha. Quando a gente toma uma decisão, mas a gente não está decidido, quando a gente toma uma decisão por pressão, ou uma decisão irracional, ou uma decisão só emocional, a chance da gente ficar insatisfeito lá na frente é muito grande. Então, vejam só como é a responsabilidade de nós, empreendedores digitais, em termos muita clareza, em perceber que aquela indecisão daquele cliente, daquele prospecto, é muito mais do que uma simples indecisão. Aquela pessoa precisa de mais atenção sua de repente, porque se você força a barra, se você pressiona, existem pessoas que até inadvertidamente fazem isso, não é porque são más ou porque querem vender de qualquer jeito, não. Porque realmente não estão atentas, fazem essa pressão e a pessoa indecisa toma uma decisão no impulso, as chances são de que este será um cliente insatisfeito. E quem é que quer cliente insatisfeito nessa vida? Vejam como é importante você entender como que é o comportamento humano, as nossas emoções, o nosso emocional
diante de uma simples escolha. E o que você vai estar oferecendo para o mercado é uma escolha, porque você não é único, ninguém é único. Provavelmente o que você vai oferecer tem outros players com outras qualidades muito boas oferecendo, então você está oferecendo uma opção. O seu prospecto, para se transformar em um cliente, vai ter que fazer a escolha do seu produto, a escolha da sua empresa, a escolha da sua expertise. Então, quando a gente senta para fazer com que a nossa oferta, com que o nosso produto fique específico, você precisa também se ver um pouco. Eu estou bem específico no que eu quero oferecer ou eu estou indeciso com o que eu quero oferecer? Eu sou uma pessoa bem específica quando eu vou fazer uma compra, quando eu vou decidir, ou eu sou meio indeciso? Porque tudo isso vai interferir no seu jeito de agir, no seu jeito de tomar uma decisão e de definir, porque você também é humano, você não é diferente. Então, entender tudo isso facilita, ok? Facilita muito. E todo o pano por trás dessa história de é difícil escolher é por conta do risco. Lembra de eu falar aqui já algumas vezes? Cérebro direito ligado ao emocional, cérebro límbico. Uma das funções primordiais deste cérebro ligado às emoções é sobrevivência. Sobrevivência mesmo. Sobrevivência da vida. Então, quando você corre risco, você está ameaçando a sua sobrevivência, por mais irracional que isso possa parecer. Todas as vezes que você faz uma escolha, você está correndo um risco. Por mais bestinha que seja a escolha, você corre um risco de não dar certo, de arrepender-se, de não ter sido mais coerente, de esperar um pouco, de medir as consequências. É um risco. É um risco que você vai ter que correr. E é muito rápido esse raciocínio. Então, quando a pessoa fica diante até de muita especificidade própria, ou seja, eu sou muito específico, eu sou muito direto, talvez essa pessoa até esteja correndo de um risco de ficar pensando na escolha, do tipo, se eu pensar demais eu não faço. Quantas pessoas falam assim? Só que isso é um risco. Muitas escolhas, muitas decisões na vida é preciso pensar sobre elas. Existem decisões que transformam a nossa vida, então nem sempre a impulsividade de ser muito específico, decidido, direto ao ponto, ela é uma boa opção em determinadas situações da vida. Vejam como é preciso transitar entre as coisas, vejam como é necessário flexibilizar diante da vida. Nada na vida é estático, certo e imutável. Não existe isso. Nem pedra na natureza é assim, que quem dirá nós humanos, ok? Então, o risco da escolha. O nosso prospecto, o nosso cliente fica diante de um risco. E aí entra o nosso trabalho de acolher este risco, de escolher o que você está oferecendo, mostrando para este prospecto, mostrando para a sua audiência ou para os seus clientes qual é o lugar onde ele vai chegar, como que é esse lugar. Tem um ditado muito conhecido que diz assim: todos os caminhos levam a Roma. Quase todo mundo já ouviu falar sobre esse ditado. Você sabe a origem desse ditado? Vou te contar a história dele. É o seguinte: na antiga Roma, no Império Romano da Antiguidade, houve um crescimento muito grande da ciência, da engenharia, do conhecimento da medicina, daquela época. Então, o Império Romano, a gente estuda isso na escola, era uma coisa poderosíssima, era o Império Romano.
As histórias do Império Romano chegavam lá na antiga Inglaterra, no Oriente, né, na Pérsia, onde é o Irã hoje. Todo mundo sabia da história e eles estavam conquistando tudo. Então, Roma, naquela época, era, vamos dizer assim, a capital do mundo, em termos de evolução, de progresso, de estudos. Era o centro de comércio, do dinheiro. Então, Roma era o ó do Borogodó na antiguidade. E uma das coisas que aconteceu nessa época foi uma descoberta de pavimentação das estradas. Então, eles usavam pedras. Os romanos descobriram que era muito mais fácil, na época de chuva, na época do frio, que se as estradas estivessem pavimentadas, você percorreria aquelas estradas de uma forma muito mais fácil. E isso correu o mundo. E as estradas que eles construíam, porque naquela época tinha um estudo de engenharia, um estudo de geometria da época da antiguidade, eles faziam estradas retas. Conta-se a história que a maioria das estradas eram cheias de curvas, porque ia no meio do mato, da floresta, de montanhas, então ia desviando de tudo, né? Então ficava aquelas estradas muito curvas e compridas. E os romanos focaram em fazer estradas longas e retas, o mais reto que eles conseguiam, e pavimentadas. Então surgiu esse dito popular de que todos os caminhos levam a Roma, porque tinha uma malha imensa de caminhos pavimentados com pedras na época, que chegavam na cidade de Roma. Eles trabalharam de forma que de leste a oeste, sul e norte, quem viesse ia chegar numa estrada praticamente reta, pavimentada com pedras, chegando até Roma. Então esse ditado vem dessa história. Só que Roma teve um declínio, né? Sabido. O Império Romano teve declínio, veio outros impérios, a história todo mundo sabe. Então, essa Roma antiga, eu faço uma analogia que muitos empreendedores ainda pensam na Roma que eles querem entregar para os seus clientes, ou seja, você vai ensinar o caminho. Qual é o objetivo? O que o seu cliente vai adquirir com o seu produto? O que é que você está oferecendo? Você vai entregar para ele aonde ele vai chegar. Qual é a Roma que ele vai chegar? Só que tem muita gente que está preso na Roma antiga. Tem muita gente que acha que um caminho reto, pavimentado, de todos os lados, é o melhor lugar, é o lugar que o prospecto quer chegar. E isso não é uma verdade. Então é preciso saber que Roma evolui. O seu produto precisa estar sujeito a evoluções, mudanças, progressos. Porque se você fica preso na solução primeira que veio na sua cabeça, provavelmente você vai ter dificuldades. Porque o que surge primeiro na nossa cabeça como a Roma que os meus prospectos precisam, é uma verdade muito curtinha que vai atingir poucas pessoas. E o objetivo do empreendedor digital é atingir o máximo de pessoas possíveis com um conteúdo de valor e, eventualmente, fazer vendas. Isso é empreendedorismo digital. Então, que Roma é essa que você diz que o seu cliente vai chegar? É a sua Roma? Ou é a Roma realmente que o seu prospecto deseja? Para isso, existem vários caminhos. Um deles é pesquisa, outro deles é diálogo, outro deles é ver no mercado quem já trabalha, ir atrás de um bom professor, fazer cursos. Ou seja, você tem muitas opções e muitos caminhos para percorrer antes de bater o martelo de que o seu produto está específico. A sua promessa está específica. O que você está oferecendo está específico. Por quê? Porque no decorrer do caminho você pode mudar e está tudo certo.
Ah, Van, eu vou mudar o meu produto todo. Não, criatura. O seu produto é aquilo que você oferece, a expertise que você tem. O produto físico que está lá pronto. É um livro? É um livro. É uma cachaça? É uma cachaça. É uma cadeira? É uma cadeira. Percebem? Você não vai mudar isso. Você não vai mudar o conteúdo. Mas você vai mudar a forma como você está mostrando sobre esse conteúdo. Então, não se apegue a uma possível Roma que você acha que chegou. Não se apegue a uma construção de oferta do seu produto. Você vai experimentar isso. Quanto mais pessoas específicas você encontrar, quanto mais pessoas indecisas você encontrar no caminho e elas forem te dando feedback, você vai ter mais clareza para colocar a sua fala com especificidade. Você vai ter mais recurso para ser específico, direto ao ponto, para que as pessoas possam escolher o que você está oferecendo de uma forma racional, decidida e adulta. Porque aquilo que fica muito obscuro, aquilo que não fica muito claro, as pessoas podem até fazer a escolha, mas assim, pensando que era outra coisa. A última coisa que você quer como empreendedor é ouvir de um cliente: nossa, eu pensei que era outra coisa completamente diferente. Eu não entendi direito. Você me desculpa, eu vou pedir meu dinheiro de volta, porque meu mal, né? Fui mal. Mas eu entendi completamente errado. Isso dito por uma pessoa, vamos colocar um universo assim, uma pessoa diante de 100 pessoas, você vai dar atenção, você vai ficar atento, você não vai desprezar, você vai perguntar: o que é que você entendeu? Me conta, como que você entendeu? Agora, num universo de 100, se 8, 9, 10 pessoas dão esse feedback para você, para tudo e repensa a sua oferta, a sua fala da sua promessa, porque está confuso. 10 pessoas diferentes, 10 lugares diferentes, 10 formações diferentes falam a mesma coisa, quer dizer que todas elas estão erradas e você está certo? Não, quer dizer que você está errado e você precisa olhar. Por isso é importante você fazer todas essas abordagens para você definir aonde é que o seu cliente vai chegar com o que você está oferecendo. Como é esse lugar que ele vai chegar? O que ele vai conseguir se ele chegar lá? Tem áreas como a área do conhecimento, a própria área do desenvolvimento pessoal, que é a área que eu atuo, existem propostas que são maravilhosas, que são reais, que são íntegras, mas que são muito difíceis de ser específico, muito específico, falando até de números, que não tem nada mais específico do que número, porque está se tratando de algo pessoal, de algo emocional, ou algo que naturalmente é abstrato. Aí você vai chutar o balde e falar assim: ah, isso aqui é abstrato por natureza, eu não vou perder meu tempo para isso aqui ficar específico, não. Não é assim. Você pode não chegar em 100% da especificidade, mas você chega a 80, 85, sempre dá para melhorar. E aí você vai construir o seu conteúdo esclarecendo. Mas nunca deixe de lado isso. É a mesma coisa de você entrar numa loja de sofás, você quer comprar um sofá, mas você ainda não decidiu que tamanho de sofá, que tipo de tecido, se é ergonométrico, se não é. E aí você chega na loja, o vendedor te cumprimenta: tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Então, eu estou procurando um sofá para minha casa, eu ainda não decidi se são 2 lugares, 3 lugares, a sala é social, mas também serve para as pessoas alimentarem, né? Você vai contar a sua história. E o vendedor virar para você e falar assim: olha, a gente tem os melhores sofás do mercado, tem de 3 lugares, tem de 2 lugares. Agora, a gente não trabalha com tecido, a gente só trabalha com couro. Então, se você quiser olhar, porque sofá de tecido não presta, sofá de tecido é coisa para você comprar e arrepender. Então, tá aqui, 3 ou 2 lugares de couro, fica à vontade, escolhe.
provavelmente ele não vai fazer vendas, a não ser que ele chegue alguém lá já sabendo o que quer, que loja que é, o endereço da loja, que tipo de couro, que tipo de tamanho. Ele vai entrar, vai olhar o sofá lá, saber que aquele sofá, tá igualzinho na internet, igualzinho a foto que eu vi, ele vai identificar, vai ver o preço, checar, ele vai direto no caixa. Para que ele precisa do vendedor? Então, eu estou fazendo uma analogia metafórica aqui com compra de sofá, porque você não pode ficar fixo de que o que você está entregando, ele é muito óbvio ou ele é muito abstrato. Dentro da questão do é muito abstrato, trata de algo que é muito pessoal, que é muito íntimo, muito emocional, você pode cair nessa armadilha de que não tem como ser específico, que você não consegue ser específico. Mas não é bem assim. Se uma pessoa chega num médico ou num terapeuta, já com um diagnóstico, já com um encaminhamento, você precisa seguir aquele encaminhamento para poder tratar aquele paciente, mesmo que a questão dele seja da abstração da realidade do histórico de vida dele, mas ele chega até você com diagnóstico. Ele chega dizendo que ele está deprimido, que ele tem ansiedade crônica. Isso é real, isso é identificável, isso é específico. Agora, como que você vai oferecer o seu tratamento, como que você vai acolher aquele paciente, você vai ter que entrar no abstrato do histórico dele. Isso é uma outra situação. Mas você vai dizer para ele no final da consulta, depois de uma conversa, depois de adquirir conhecimento, de que você tem um caminho para ele se aquilo faz sentido para ele. Você vai ter que ser específico. Olha, eu trabalho nesta linha, se for um psiquiatra, eu trabalho com esse tipo de medicamento, eu trabalho com esse tipo de acompanhamento, você vai ter que ser específico. Então, mesmo que seja algo abstrato, como um estado mental, emocional, que está ligado a N fatores de vida, que é abstrato para cada um, a pessoa nem sabe que está passando por aquilo, eu estou dando um exemplo exatamente de uma área terapêutica ou psiquiátrica, você precisa ser específico o que você pode ajudar aquele paciente. Então, não vale essa desculpa. Eu estou numa área que é muito ampla, que é muito abstrata, que cada um tem uma opinião. Então, não tem jeito do meu produto ser específico, não tem jeito da minha promessa ser específica, não tem jeito da minha oferta ser específica. Não é assim. É porque você ainda não parou para olhar para isso com um pensamento específico racional e deste lugar construir o que você tem que construir. Senão, não vai funcionar. E tem um caminho que é bem interessante, que faz parte de um estudo da Academia Nacional de Ciência, Engenharia e Medicina de Washington, nos Estados Unidos. É um instituto sem fins lucrativos em Washington, chama Academia Nacional, e eles fazem muitas pesquisas sobre comportamento humano. E na pesquisa, no estudo comportamental sobre indecisão, porque a gente precisa matar essa objeção, é uma delas, né? Indecisão. Para que a pessoa não fique indecisa diante do que você está oferecendo, você precisa ser específico. Então, o que acontece conosco quando a gente vai fazer uma decisão, quando a gente vai fazer uma escolha e quando a gente está indeciso? Então, eu vou dar 4 ações para vocês, que são ações descritas no estudo para ajudar pessoas indecisas, entenderam? Essas 4 ações são ações para ajudar uma pessoa que está com dificuldade de decidir. Só que se você olhar como empreendedor, que é o que a gente precisa, você sacar isso como empreendedor, você pode usar essas 4 ações para trabalhar o seu produto diante de um aspecto de indecisão do seu prospecto. E aí você vai trabalhando a promessa que você quer construir, construindo uma forma de chegar num lugar de decisão. É mais ou menos isso
que é a minha proposta para você. E da mesma forma, para quem é muito específico, você vai olhando. Como é que tá esses passos aqui dentro da minha promessa, dentro da minha oferta? Para quem é muito específico, para quem é indeciso. Então, vamos lá, são 4 ações. Primeira ação que você deve fazer é você identificar as várias opções que existem diante daquilo que você vai escolher. Então, você vai pegar seu produto, você vai pegar o que você está oferecendo, você vai pegar a sua Roma e vai olhar para ela e identificar as várias opções que ela oferece ou as várias opções que estão no entorno dela, que são similares ou que podem distrair o seu prospecto. Então, essa é a primeira coisa. Identifique as várias opções. Segunda ação, identifique as consequências dessa escolha. Então, vamos lá. Você tem várias opções, aí você faz uma escolha. O que você quer que seu prospecto escolha? Seu produto, não é? Muito bem. Agora você vai identificar as consequências do seu prospecto escolhendo o seu produto. Quais são as consequências que ele vai ter? Porque tudo que a gente escolhe na vida tem uma consequência. Comprar o seu produto, adquirir o seu curso, estar junto com você numa mentoria, traz consequências para a pessoa. Identifique essas consequências. Esse é o segundo passo. Terceiro passo é uma perguntinha assim: será que ele sabe mesmo, ele, o prospecto? Você vai analisar isso, a terceira ação. Como? Avalie as probabilidades daquelas consequências. Mesmo num produto que você tenha total expertise, que você já testou, que você já fez, sempre é um novo lançamento, sempre é uma nova turma, sempre é uma nova pessoa que está ali na sua frente. Então, você identifica as consequências de escolha, lá no segundo passo. O terceiro, você precisa analisar a probabilidade dessas consequências, porque probabilidade mesmo. Tá, ele fez essa escolha, o meu produto pode gerar essa consequência para ele, boa ou ruim. Não importa, você tem que fazer um brainstorm. Se é uma consequência boa, essa consequência boa, qual é a probabilidade de um maior número de pessoas alcançar? Ela é maior, ela é menor? E essa consequência que não é tão boa, não é tão legal, mas que pode acontecer, qual é a probabilidade? É grande também? Como que eu vou fazer para ajustar o meu produto se é uma consequência não tão boa, mas que faz parte do jogo, mas que tem uma probabilidade grande de acontecer? Ajusta. Você tem que ajustar a rota. Então, terceira ação, avaliar as probabilidades, que é essa pergunta. Sabe mesmo se essa consequência acontece ou não? Né? Então, probabilidade. E a quarta e última, você integra tudo isso, essas últimas 3 que você fez, você vai integrar elas e você vai identificar a melhor opção. E essa melhor opção é justamente a construção da especificidade do seu produto, a construção da sua promessa específica. Quando você integra quais são as opções que o meu produto oferece ou que está no entorno dele, você identifica quais são as consequências que os seus prospectos terão se escolhem o seu produto e qual é a probabilidade dessa consequência acontecer. Quando você faz uma integração disso tudo e identifica, não é só a melhor opção. A melhor opção vai ser a construção de uma frase para você fazer a sua promessa, a sua venda. Mas existem muitas boas opções, assim. Você pode eleger até umas 3, sabe? Assim, essa aqui é uma boa opção, essa aqui também é uma melhor opção, essa aqui também pode ser uma melhor opção, diante desse cenário que você vai construir. É simples de entender, é fácil de fazer, é trabalhoso, mas se você segue esse caminho, você tem uma grande chance de passar uma mensagem clara.
de você chegar num lugar onde não vai trazer confusão, insegurança, insatisfação. E que também, se é muito claro, você atende quem é impaciente, exigente, intolerante. Por quê? Porque de cara a pessoa percebe o que é que você está oferecendo. Ah, pronto, é isso que eu quero. Então, é um pulo do gato. Não é fácil de construir, mas é trabalhoso? É. Mas é possível. Você faz isso deste lugar, é possível você ser específico. Sendo específico, sendo claro, com integridade, porque você não vai oferecer aquilo que é possível para você entregar, é um caminho bem andado. Aí você chega na sua Roma de ter uma oferta clara, um produto específico. Esse era o recado de hoje e a gente se fala no próximo vídeo. Um beijo!